Chegamos nos capítulos mais importantes do cristianismo, mais importantes da história da humanidade. Lucas capítulo 22. Atenção, fica aqui comigo, porque nós estamos no capítulo mais importante do cristianismo. O cristianismo gira em torno desses capítulos. A história da humanidade gira em torno deste capítulo. Há quem diga que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Então, antes da história da Terra, tudo gira em torno deste capítulo que mostra a paixão de Cristo. E quando fala paixão, não estou falando daquele sentimento como é conhecido aí na modernidade, né? Aquele sentimento, aquele amor, aquela coisa. Não, tá falando de dor, de sofrimento, de entrega total. De entrega total. Um negócio assim impressionante. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus, fique aqui comigo para a gente dar essa olhada no capítulo 22 de Lucas, que é assim, de uma preciosidade incomparável. Mas, se você chegou aqui agora, eu quero me apresentar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Quero pedir a você também que, por favor, se inscreva no canal, deixa like, compartilhe esse vídeo, que eu espero abençoar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Porque a coisa mais importante que nós temos é este livro sagrado e estudarmos esse livro maravilhoso, porque é nele que conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas e a salvação em Cristo Jesus. E é isso que o texto vai falar. Jesus está em Jerusalém, capítulo 22. Está acontecendo aqui a festa dos pães sem fermento. É a Páscoa. A Páscoa, ela remete tanto ao passado, para nós cristãos, tanto ao passado, porque Deus libertou o povo do Egito. Então, essa festa aqui dos pães asmos era a festa mais importante do povo judeu. Jerusalém estava movimentadíssima, Jerusalém estava cheia. Pessoas de várias províncias, de várias cidades vinham para Jerusalém para adorar a Deus e agradecê-lo, porque ele tirou o povo que era escravo no Egito e agora o povo era livre. E também remete ao futuro. Qual o futuro? A promessa da libertação total através de Cristo Jesus do pecado, da morte, da condenação eterna. Então a Páscoa, ela é muito importante. E essa festa era tão importante que a cidade de Jerusalém estava cheia. E aí tinha Caifás, que é o sumo sacerdote, tinha Herodes e qual era o outro, gente? O outro governante, que Jesus passa por esses governantes no julgamento. Esqueci o nome dele, mas eram dois governantes importantes. Por que eles estavam em Jerusalém, os dois ao mesmo tempo? Por conta dessa festa. E aí os romanos que dominavam aquela época, a região, eles tinham medo de uma revolução, de algum movimento militar para tentar tirar Israel do poder de Roma. Então Herodes mandava para lá muitos soldados e tal, e ele mesmo estava presente, né? E aí tava essa festa, tava esse movimento. E aí nesse dia, nessa semana, nesse dia em especial, Judas já estava tramando em seu coração uma maneira de trair Jesus. É o que fala no versículo 3. Fala que então Satanás entrou em Judas. Mas não é que Satanás simplesmente entrou. Judas deu espaço. Judas não era convertido. Judas já vivia uma vida hipócrita, dizendo que era seguidor de Jesus, mas o seu coração estava longe de Jesus. E aí Satanás se aproveita disso como uma porta, como uma brecha, entra na vida de Judas, e aí dá a Judas talvez a compreensão, a inteligência de como articular para matar Jesus. Aí fala assim, Judas. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de entregar Jesus. Então pronto, Judas deliberou como entregar Jesus e agora ele estava arquitetando isso. Aí Jesus, então, sabendo que a sua hora estava próxima, ele marca a ceia com a Páscoa com os seus discípulos amados. E aí no versículo 7 fala assim, chegou o dia da festa
dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia que naquela festa ele seria o sacrifício. Ele seria o cordeiro que seria morto para a salvação do mundo. E aí ele fala para Pedro ir preparar a ceia, um momento muito especial. E aí Pedro prepara esse momento e tal, todos os discípulos se reúnem, inclusive Judas. E aí Jesus ele vai dizer que a hora dele chegou, que ele ia repartir com seus discípulos aquela ceia, mas que no futuro, na glória, uma ceia acontecerá. E todos nós estaremos presentes ali. Amém, igreja? Todos nós. E aí Jesus tomou o pão, versículo 19, e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Por isso que a minha igreja, a Batista, nós fazemos a ceia memorial, não é a santa ceia. É a ceia memorial. Por quê? Porque ao comermos o pão, ao bebermos o suco de uva, nós remetemos ao sacrifício como memória do que Cristo fez. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. E o versículo 21 continua: Mas aqui, partilhando da mesa comigo, está o homem que vai me trair. Jesus é Deus, nós já vimos isso, nós já sabemos disso. E ele sabe de todas as coisas. E ele sabia que ali estava quem iria traí-lo. Então Jesus, ele está naquela atmosfera olhando para a cruz. Jesus, ele já tinha preparado todo o ambiente. Jesus está já em angústia. Jesus sabe que aquele homem, Judas, vai traí-lo. E isso também parte o coração dele. Não pela traição em si, porque Jesus já sabia que isso ia acontecer, mas porque Jesus não queria que aquele Judas se perdesse. Jesus investiu e queria que Judas fosse salvo, houvesse arrependimento. Só que Judas está já com o coração totalmente duro e fechado à voz de Deus. Então Jesus, ele sofre. Nessa atmosfera de Jesus, como estão os discípulos? Estão passando vergonha, né? Olha só o versículo 24. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Os discípulos não tinham nenhuma discernimento espiritual. Eles estavam vivendo tudo aquilo com Jesus, estavam vendo todo o movimento, mas discernimento espiritual, nada. Eles estão lá discutindo, preocupados com quem vai ser maior no reino dos céus, quem vai ocupar o lugar de honra, quem vai mandar em quem. É nisso que eles estão preocupados. E muitas vezes eles se parecem com a gente. A gente fica preocupado com quem recebe tal cargo, com qual posição a gente ocupa, como as pessoas vão me chamar, doutora? Como assim? Tem que ter pompa onde a gente chega, porque a gente é importante. As pessoas têm que vir, têm que nos servir, têm que prestar atenção na gente, tem que passar a mão na nossa cabeça e dizer: oh, que maravilha, que bom que você tá aqui, ai, você é linda, você é maravilhosa, muito like, muita curtida, como você é importante. O nosso coração é orgulhoso e deseja isso, deseja evidência, deseja ser aplaudida, deseja ser amada, ser o centro das atenções. Cuidado. Olha só o que Jesus fala. Jesus lhes disse: Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Essa é a dinâmica do reino de Deus. O líder é aquele que serve, é aquele que vive para o outro. Tem gente que acha essa conversa estranha. Ah, para de ir tanto na igreja, para de fazer as coisas para os outros, você tem que viver para você tem que ser feliz, você tem que buscar também, você tem direito. Não. A palavra de Deus mostra o contrário. Nós devemos viver para o outro, servindo a Deus, servindo ao outro, amando, cuidando, vendo as necessidades dos outros, buscando suprir as necessidades dos outros. É isso que a palavra de Deus fala.
E é assim que nós devemos viver. E aí o texto continua falando que Jesus então vai falar para Pedro, Pedro, cuidado, cuidado. Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como o trigo. O trigo ele era peneirado, era jogado para cima e o vento empurrava a palha e o trigo caía. Só que nessa dinâmica, às vezes o trigo caía junto. Então Satanás queria e pediu para peneirar, para testar, para ver se eles não iam cair, eles não iriam para a perdição. Contudo, desculpa, eu tô assim gripada. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus está falando, olha, você vai passar por isso, mas eu orei por você. Maravilhoso, né? Jesus, ele intercede por nós, é o que a palavra de Deus diz. Ele cuida de nós e muitas vezes ele nos livra de irmos para a perdição mesmo. Só que Jesus está alertando Pedro, olha, você vai me trair. Você é fraco, você vai me trair. Só que olha só o que Pedrão fala. Pedrão se achava, né? Diz assim, Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Aí Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, você me trairá 3 vezes. A verdade é essa, Pedro. Mas Pedro se achava. E eu quero ler um comentário bíblico que diz o seguinte, muito interessante o que o comentador diz. A despeito do alerta, Pedro estava desprovido de discernimento espiritual. Confiante em si mesmo, considerou-se melhor do que os seus codiscípulos e prometeu a Jesus lealdade total. Pensou que era mais crente, mais forte e mais confiável que os seus pares. Queria ser uma exceção na totalidade apontada por Jesus. Pensou jamais se escandalizar com Cristo. Aquele que se sente seguro e se considera diferente de todos os demais cairá ainda mais profundamente. E Paulo traz um alerta. Lá em 1 Coríntios 10, 12, Paulo disse, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A verdade é essa. Nós não podemos bater no peito e falar, comigo não vai acontecer. Eu sou super crente. Eu não caio em certas tentações. Nós temos que ter cuidado, porque nós somos fracos. Nós caímos sim. Nós temos esse orgulho, né? Porque o orgulho precede a queda e o coração de Paulo já estava cheio, de Pedro já estava cheio de orgulho. Eu negar o Senhor, que é isso? Jamais. Só que aí dos versículos 54 até o 65 tem a narrativa. Jesus foi preso. E aí Pedro fica de longe no lugar onde os servos estavam, os servos lá que trabalhavam no local que Jesus estava preso. E aí alguém vira para Pedro e fala, ei, você estava com ele. E aí Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas um outro fato curioso e muito importante que eu quero trazer está no versículo 60 e 61. Diz assim, Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. Negou pela 3ª vez. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Que olhar! Que olhar! Na hora que Pedro negou, Pedro olhou e Jesus olhou nos olhos de Pedro. Ali a ficha caiu. Pedro sai envergonhado porque ele percebeu que ele não sustentou aquilo que ele prometeu que iria sustentar. É maravilhoso quando a ficha cai. E é isso que eu queria trazer pra gente. Acontece em Pedro um verdadeiro arrependimento. Ele se envergonha, depois ele se sente culpado, mas a progressão é para um arrependimento. Pedro se arrepende. Pedro chora amargamente o que ele fez. Mas ele foi perdoado, mais pra frente a gente sabe, Pedro foi perdoado por Jesus e teve realmente agora um encontro verdadeiro com Jesus. Quando ele olha para Jesus e Jesus olha para Pedro, o olhar de Jesus
revela, desnuda o nosso coração. E eu quero pedir a Deus para que isso aconteça comigo, para que isso aconteça com você, que a gente caia em si e haja verdadeiro arrependimento e transformação de vida. Porque só assim realmente há uma conversão genuína, quando a gente cai em si, quando gera arrependimento. E Romanos vai falar que o arrependimento vem de Deus. E é uma bênção o verdadeiro arrependimento, porque este traz transformação. E é isso que acontece com Pedro. E aí, voltando, né, na sequência, Jesus então vai para o Monte das Oliveiras. E lá ele vai orar, ele leva com ele Pedro, Tiago e... oh meu Deus, os três, João. Pedro, Tiago e João. E ele vai orar. Ele vai passar pelo momento de agonia. Olha só o versículo 40. Ao chegar, disse: orem por vocês, para que não cedam às tentações. O livro de Lucas, a gente viu, ele é permeado de oração. E Jesus vai orar. Jesus já era acostumado a ir nesse local orar todos os dias, nesse jardim, mas nesse dia é diferente. Versículo 41. Afastou-se a uma distância, como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Olha a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa tem que ser a nossa oração. Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. E sua angústia era tanto que o seu suor caía na terra como gotas de sangue. A sua angústia era tanta. Por que Jesus estava angustiado? Porque ele ia ser crucificado? Porque ele seria espancado? Porque ele seria traído pelo seu amigo? Não, tudo isso causou dor, causou sofrimento. Mas a angústia de Jesus estava porque ele ia receber na cruz o horror dos nossos pecados. Como disse Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sob as suas pisaduras nós somos sarados. Então, para haver salvação em nós, para haver purificação dos nossos pecados, Deus não passou a mão na nossa cabeça e falou, não, tá tudo bem. Não, esse pecado ele foi castigado. Só que em Jesus. Jesus ia sofrer o castigo. E pior, ele ia sofrer sozinho, porque o Pai vira as costas para Jesus. Deus é um, mas é três. Às vezes é difícil as pessoas compreenderem. Mas o fato é que Jesus, ele enfrentou na cruz a solidão horrorosa, pavorosa, absoluta. Porque o pecado estava sobre nós e Deus é santo. Deus não pode ter pecado perto dele. Mas ali Jesus recebeu o castigo, cálice da ira de Deus. A gente nem sabe mensurar o que é isso. O cálice da ira de Deus. E é claro que a angústia estava tomando conta da vida de Jesus. Versículo 45. Por fim, ele se levantou, voltou a seus discípulos e encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Havia uma atmosfera espiritual muito complicada. E Jesus fala, por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem, para que não cedam à tentação. Jesus, ele passou pela angústia no jardim, no Getsemane. Ele passou pelo horror. Mas quando ele levanta, ele já levanta vitorioso. A guerra dele foi travada ali. A angústia, a dor. Mas ele levanta fortalecido. Ele levanta olhando para a cruz. Ele fala, eu vou enfrentar a cruz, eu vou enfrentar esse horror. Ele não recuou. Ele não disse, eu não vou. Não, ele já levantou vitorioso. Eu vou para a cruz. E ele levantou vitorioso. No jardim, ele venceu. No jardim do Éden, nossos pais caíram, pecaram, desobedeceram a Deus. Saíram envergonhados, destruídos, e nós sofremos isso até hoje. Mas agora, Cristo sai do jardim vitorioso. Ele venceu. Ele se entregou. Ele agora, através dele, nós temos paz com Deus. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos o problema que o pecado gera resolvido. A morte não é um problema pra gente. A corrupção do corpo não é um problema pra gente, porque nós seremos revestidos de glória.
Coisa maravilhosa. Por isso que eu disse no início, esse texto é o texto mais importante da nossa vida. E aí a narrativa se dá falando que Jesus então é traído, como nós já sabemos, ele sai ali do jardim, vem Judas com uma multidão, e Judas beija Jesus. O beijo era um sinal de respeito e de afeto para com a pessoa. Então Judas, hipócrita como ele era, ele faz isso. E Jesus fala, amigo, com um beijo, traz o filho do homem. Jesus fala, chama amigo. Jesus, ele sempre tenta ainda fazer com que Judas caia em si. Pedro caiu em si, mas Judas, infelizmente, não. Cuidado. Jesus, ele pode estar tentando chamar sua atenção de várias formas. E você talvez não tenha caído em si. Você fala depois, não tem nada a ver isso daqui. Mas pode ser um fim terrível. Pedro caiu em si. E você? Será que vai ser como Judas, que não cai em si? Assim, no sentido de, o que eu tô fazendo? E buscar um arrependimento e, consequentemente, uma mudança de vida. E aí o texto termina lá do versículo 66 até o 71, vai falar sobre o julgamento de Jesus. E aqueles homens não tinham motivo para prender Jesus, nem para muito menos condená-lo à morte. É claro que ali está sendo tudo direcionado por Deus, porque Deus é o Senhor da história. E aqueles homens, eles estão tomados de raiva por Jesus, de inveja por Jesus, de ira. Porque quando a gente se encontra com Jesus, só há duas ações que a gente pode fazer diante de Jesus. Ou a gente se entrega, se quebranta, se arrepende, adora Jesus, ou a gente se ira contra ele, a gente se levanta contra ele. E esses homens estavam irados contra Jesus. E aí qual é a acusação de Jesus? Eles falam assim, e eles perguntaram, diga-nos, você é o Cristo? O Cristo, minha gente, você é o Messias, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo? Jesus respondeu, se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim, porque Jesus já havia dito, sim, eu sou o Cordeiro de Deus, tiro o pecado do mundo. Sim, eu sou o Messias enviado, eu sou o Messias que foi prometido desde Adão, 3, versículo 15, até Malaquias. Eu sou o Cordeiro, eu sou o Messias. E se lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas agora em diante, o Filho do Homem se assentará à direita do Todo-Poderoso. Jesus está dizendo, eu sou o Filho do Homem, eu vou ressuscitar e vou sentar à direita do Todo-Poderoso. Versículo 70. Todos gritaram, então você afirma que é o Filho de Deus. E ele respondeu, vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas, disseram eles. Nós mesmos o ouvimos da sua boca. Então, eles conseguiram. Jesus nunca escondeu isso, mas agora, né, eles usam isso como uma prerrogativa de, olha, ele está falando que ele é Deus, ele está falando que ele é o Messias, vamos matá-lo. E aí o capítulo 23 vai dar sequência agora sobre a crucificação de Jesus, o julgamento perante Pilatos. Eu falei, né, Herodes, Pilatos. Jesus passa por umas etapas de julgamento. Jesus é espancado e então crucificado, e nós vamos ver isso semana que vem. Esse vídeo ficou muito grande, eu geralmente quero que seja menor, mas que maravilha, eu fico empolgada com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus. Não sei se alguém ficou aqui até o final, mas eu espero realmente tenha sido bênção, que você medite nesses fatos ocorridos e que você caia em si e que haja salvação na sua vida. Deus te abençoe muito. Se você ficou aqui até agora, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua presença. E semana que vem, sábado, 11 horas da manhã, se Deus permitir, estaremos aqui para ver então o capítulo 23 do Evangelho de Lucas. Forte abraço e até a próxima.